Olá, esse é o Estúdio AFEAL, o novo videocast da nossa entidade que tem como objetivo levar informação de qualidade para todo o segmento de esquadrias de alumínio. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Rodrigues, ele é diretor comercial e de marketing da Hydro, uma das grandes parceiras da AFEAL, e a gente vai contar um pouquinho sobre o que ele está trazendo para a FESCO. Afinal de contas, a gente está gravando aqui na FESCO, a maior feira de esquadrias do Brasil. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Primeiro agradecer o convite da FEAL, para a gente estar falando um pouquinho do que a Hydro tem feito, e de que forma que a gente tem atuado nesse segmento. Enfim, aqui na FESCO, o objetivo foi nós trazermos produtos de inovação, Não tínhamos o propósito de apresentar todo o portfólio de produto, mas o objetivo foi trazer os principais. A gente está apresentando aqui 5 inovações de produtos nessa feira, especificamente. E eu vou comentar dos 5 sobre 3, para a gente ser mais objetivo. Pode comentar de todos. Podemos? A gente está Então, aqui, pode ficar à vontade. A gente quer saber tudo que a Hydro trouxe para a FESCO. Legal. Então, o primeiro produto que a gente está trazendo é um sistema de fachada de pele de vidro com janela de correia integrada, O porquê desse produto, e o que ele tem de inovação? Primeiro, que é uma tendência de mercado, grandes empreendimentos já usar fachadas de pele de vidro. E o mercado tem demandado dessa questão da ventilação dentro dos ambientes. E aí a gente procurou inovar nesse sentido, trazer a fachada e de que forma que a gente conseguiria integrar uma janela de correia nessa fachada sem perder a identidade visual, E mantendo todo o requisito de norma técnica, as questões de acústica e estanqueidade, que são requisitos importantes para esse tipo de produto, Então, esse é um dos produtos que a gente está apresentando aqui. A gente trouxe também uma reengenharia da nossa linha única, que é a nossa linha Premium, da Hydro, com uma solução de portas para grandes vãos, com uma pegada minimalista, que é uma outra tendência também do mercado, da arquitetura brasileira, cada vez mais menos alumínio, mais vidro, mais luminosidade nos ambientes, E aí a gente acabou inovando também nesse sentido, atendendo todos os requisitos técnicos e também trazendo essa questão da inovação na questão da estética e do visual, Um outro produto é um sistema de brise articulado, que tem sido muito usado hoje também nas arquiteturas, onde você tem grandes vãos com vidro e na área externa um sistema de brise, onde normalmente esse brise ele é aberto durante o dia e à noite ele serve como uma cortina, E além de trazer o sistema, a gente trouxe também algumas opções em termos de diferenciais de design, para que os arquitetos, as construtoras, o consumidor final possam ver quais são as opções alternativas, E nesse caso, assim, a inovação ela é ilimitada, Porque aí a gente pode buscar, através da nossa expertise, desenvolver outros padrões visuais de muxarabe, brises, sistemas articulados nesse aspecto, tá? Então, esses são os 3 principais. E, além disso, a gente também está com um sistema de portas também, com alto desempenho de acústica, com uma redução até 41 decibéis. É um produto também que tem sido muito demandado, principalmente nos grandes centros, Deixa eu exemplificar aqui. Hoje você tem empreendimentos com L ponto, e aí os apartamentos mais próximos dessa área acabam sofrendo nessas questões de acústica, Ou até empreendimentos em grandes centros, onde a necessidade de você ter uma redução acústica maior, ela acaba sendo demandada, E aí a gente também está com essa opção. E, além disso, a gente está trazendo também um sistema com um parceiro local, com um sistema de janelas, onde a gente tem, a gente chama de uma janela guilhotina, que traz um pouco daquele aspecto retrô. Não sei se você lembra daquelas janelas de madeira, onde tinha aquelas borboletinhas. Tem na casa da minha mãe. Umas até que pesadonas, assim, caíam, machucava o braço. E aí são pesadas, você tem que usar aquelas borboletas, traz um aspecto visual legal, mas por aspecto de praticidade acaba não sendo conveniente. Então, a gente está trazendo um sistema onde você consegue fazer, por exemplo, essas regulagens de altura, onde elas acabam travando sem você ter qualquer risco, de prender os dedos ou ter algum incidente. E, além disso, um sistema de abre e tomba na mesma janela para ventilação do ambiente, além de trazer um aspecto também retrô.
né? Muito legal, gostei. Então, são hein? algumas iniciativas, né, que a gente vem trabalhando e que a gente está apresentando aqui no nosso showroom. Tá? Bom, a gente vive um mercado altamente competitivo, né? Esquadria de alumínio. E a Hydro é uma referência. A gente olha para a Hydro e fala, Hydro, né? Eu queria que você comentasse um pouco o que faz da Hydro ser diferente, o que faz a Hydro ser especial para o seu cliente. Assim como qualquer mercado hoje, o mercado de esquadrias não é diferente. A gente tem um alto nível de competitividade, né? A gente procura, primeiro, se basear na nossa estratégia, né? Nossa estratégia está baseada, primeiro, em inovação, é um dos pilares, né? Depois, como é que a gente fortalece essa marca da Hydro no mercado, já que a gente está falando de uma empresa global, onde a gente consegue trocar expertise, inclusive fora do Brasil, com outras unidades, que é um outro pilar. A outra é a capilaridade, como é que a gente atua em todos os estados e municípios do Brasil, que a gente sempre fala que o Brasil é um país com vários países, né? E que a gente sabe Várias realidades, né? Com realidades diferentes, com demandas diferentes. Então, produtos, por exemplo, que a gente atende hoje a região norte e nordeste, a gente acaba não vendendo no sul, no sudeste ou vice-versa, né? Então, a gente tem que fazer essa adaptação e agregar valor para os nossos clientes, né? Como é que a gente pode agregar, seja avançando na cadeia, seja complementando. A gente sempre diz o seguinte, a gente não vende uma barra de perfil de alumínio, a gente vende um sistema, um pacote, e nesse pacote envolve a gente garantir que lá na ponta, quando esse produto estiver instalado, o consumidor final ele vai entender que ele tem algo diferente, né, sendo oferecido pela Hydro. É uma solução, na verdade, né? Exatamente, é uma solução técnica, do aspecto visual também, que hoje, porque nas questões de arquitetura, a gente tem visto uma grande tendência de mudanças, né? Então a gente falou aqui de alguns produtos que a gente está trazendo. É óbvio que a gente não traz isso da nossa cabeça, porque a gente acha, a gente vai para o mercado, a gente ouve o consumidor final, a gente ouve arquitetos, a gente ouve os consultores técnicos, as construtoras, para entender, né, qual é a tendência que o mercado vem utilizando. Então, isso é rápido? Como funciona quando você vai lançar um produto novo? Assim? Como é que funciona? Não é rápido, mas a gente sempre tem um pipeline, né, que são alguns projetos que a gente tem na fila, óbvio que sempre priorizando, né, e fazendo esse monitoramento. Então, por exemplo, nós estamos essa semana aqui na FESCO trazendo alguns produtos, a gente já tem uma fila de outros projetos que fazem parte do nosso planejamento, para que a partir da semana que vem a gente já comece a trabalhar em outras inovações, né? E uma coisa que acontece muito nesse segmento, que eu diria que é até um dos diferenciais que nós temos, que é a expertise técnica que nós temos, né, por ser uma empresa global e pela área de engenharia que a gente acaba mantendo dentro da Hydro, onde nos possibilita trabalhar em obras, não só apresentando sistemas que a gente já desenvolveu, mas customizando algumas obras. Então, por exemplo, você tem uma grande obra onde a construtora, o arquiteto, eles estão fazendo alguma customização daquela obra, é aí que o nosso time técnico entra. A gente procura, na medida do possível, incluir nesse projeto os sistemas que a gente já tem desenvolvido, mas, via de regra, a gente precisa fazer alguns complementos, desenvolver algumas adaptações, alguns novos perfis, fabricar novas ferramentas, e aí a gente acaba fazendo um pacote customizado de projeto, e a gente teria aí inúmeros exemplos, né, para poder comentar. Tá? Isso é uma coisa bem dinâmica, né? Por exemplo, agora a gente está vivendo uma onda de calor muito grande, sei lá, eu acho que talvez a tendência seja de que o país seja cada vez mais quente, né? Como é que a Hydro pode colaborar para que as pessoas possam ter cada vez mais conforto e segurança em suas casas, mesmo diante de tantas mudanças? Acho que aí tem dois aspectos, né? Tem um aspecto dessa questão climática, né, que você está trazendo. A questão, por exemplo, de você reduzir consumo de energia, por exemplo, né? Então, por exemplo, é muito comum fora do Brasil, principalmente na Europa, você ter sistemas com essa pegada, né? Então, por exemplo, nós temos na nossa linha única um sistema que nós chamamos de Thermal Break, onde você tem uma película que vai entre um perfil e outro, né? Que você faz basicamente um sanduíche. E qual é o objetivo desse sistema? É você evitar que a temperatura externa ela entre dentro do ambiente interno ou vice-versa, né? E aí isso te traz mais conforto
e te traz, por exemplo, uma redução de consumo de energia através de ar-condicionado, entendeu? Porque isso tem a ver com o sistema, isso tem a ver com o vidro que você utiliza, né? Que aí a gente trabalha com os parceiros, para que a gente possa trazer essa pegada em maior conforto, né? A questão da luminosidade também é um ponto importante, né? Eu falei aqui do sistema de brise, etc. A gente tem essas soluções que traz também essa questão do conforto, né? Imagina você está no ambiente, daqui a pouco o sol ele acaba entrando dentro desse ambiente, ele tira o conforto térmico, ele te passa calor para dentro do ambiente, e aí, por exemplo, esse é um sistema de brise que te traz esse tipo de conforto, né? E automaticamente vai te trazer uma questão de economia, tá? Então, vocês pensam na sustentabilidade quando vocês entregam um produto ao mercado e em questão assim, de práticas dentro da empresa. Como é que vocês estão se preparando, né, para esse momento que está cada vez exigindo mais das empresas, né? Não, com certeza. Eu acho que as empresas que não seguirem esse caminho certamente vão ter dificuldade lá na frente. A gente sabe que no Brasil ainda tem uma mudança de mindset do consumidor final, né, de demandar isso das empresas. A gente vê isso menos no Brasil, muito mais forte lá fora. Mas dentro da Hydro, nos nossos processos, assim, a gente inclusive tem indicadores, né, que a alta liderança, as nossas operações são cobradas anualmente para a gente, por exemplo, reduzir a pegada de carbono, né? A Hydro tem um plano, um projeto para os próximos anos de trabalhar com carbono zero. Numa indústria de alumínio, isso é extremamente desafiador, mas a gente trabalha isso sempre não só com uma meta, mas com processos e indicadores que nos levem a atingir esses objetivos. Então, por exemplo, a Hydro ela é uma empresa que está em toda a cadeia do alumínio, desde a extração da bauxita, a transformação na alumina, no alumínio, no lingote, no tarugo e depois no perfil extrudado, né? Então, toda essa cadeia, a gente tem essa responsabilidade de trabalhar com esse objetivo de sustentabilidade. Então, a gente tem metas, por exemplo, de redução de resíduos, redução de consumo de energia, redução de consumo de água, né? E através disso, uma parte do orçamento do budget que a gente tem da empresa, ela é para suportar essa estratégia, né? E a Hydro também, além de estar em toda a cadeia, ela tem investido muito, inclusive tem uma divisão de negócios dentro da Hydro, que é de geração de energia, tá? Por duas razões. Primeiro, para ser autossustentável, já que o processo de transformação de alumínio requer muita energia. E segundo, para que a gente trabalhe avançando e investindo cada vez mais em energia limpa, tá? Aí a gente está falando de energia eólica, a gente está falando de energia solar, né? E aí a Hydro tem avançado muito nessa questão, tá? E aí eu só queria dar um exemplo aqui nesse aspecto também. A gente tem a planta de Tubarão em Santa Catarina, que é a nossa fábrica, quando ela está dedicada para atender o segmento de construção civil. Nessa planta a gente tem um processo de anodização, né, que teoricamente o mercado diz que é um processo agressivo, etc. Obviamente mas a gente tem hoje excelentes práticas de sustentabilidade, inclusive de reuso de água, de tratamento de efluentes e assim por diante. E a gente tem hoje, são 42 hectares de áreas preservativas próximo à nossa fábrica, que inclusive toda a comunidade da região ela é abastecida por essa água, onde a Hydro fez o investimento e a gente faz a manutenção dessas nascentes para garantir que no futuro isso não se perca, tá? Então é um diferencial que a gente tem e está ligado a tudo isso que você questionou, né? Como é que a Hydro está olhando para o futuro, como é que ela está buscando ser uma empresa sustentável. E além disso, a gente tem outros projetos, são projetos sociais, com o objetivo da gente apoiar, né, as comunidades em torno da onde a gente tem operação, né? Apoio às escolas, a trabalhos voluntários com os funcionários, a projetos sociais, a projetos relacionados à educação e assim por diante, tá? Muito bom. Tirando sustentabilidade, quais são os principais desafios e planos para o futuro da Hydro? Futuro da Hydro eu posso dividir de duas maneiras. Primeiro, olhando a Hydro de forma global, né? E depois a gente falando de Hydro aqui no Brasil, né? Que são realidades um pouco diferentes. Então a Hydro, primeiro, é uma empresa com mais de 125 anos. A nossa matriz é norueguesa, né? Então todas as questões de compliance, de requisitos, acaba vindo da nossa matriz.
já que a gente tem mais de 100 operações no Brasil, no mundo, né? São mais de 40 mil funcionários, então tem que ter uma governança muito forte. Então a Hydro, de forma geral, tem, primeiro, avançar nessa cadeia, trabalhando em toda a cadeia do alumínio, investindo muito na questão da sustentabilidade, principalmente questões de energia. E é uma empresa muito sólida e sustentável, né? E no Brasil, falando dos desafios que nós temos aqui, é o cenário que nós conhecemos, né? Tem tido um crescimento do mercado, mas um crescimento muito limitado. E a gente precisa se inovar o tempo todo, né? Para se diferenciar no mercado. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como é que a gente continua buscando esse processo de excelência, de inovação em relação ao mercado e principalmente, como uma empresa líder de mercado, mudando o mindset dos stakeholders e principalmente dos nossos clientes, né? Para que eles entendam não só um pensamento de curto prazo, mas pensar isso médio e longo prazo. Uma mudança de cultura, né? Mudança cultural, exatamente. É isso. Gostei muito de conversar com você, Marcelo. Eu que Tem agradeço. mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu adorei conhecer mais sobre a Hydro. Não, fica o convite para você, para todos, né, de estarem nos visitando, conhecer os produtos, dizer que a Hydro é uma empresa de portas abertas, né? A gente já tem essa parceria de longa data com a FEAL e a gente acredita que esse caminho de fazer o que é correto, fazer o que é certo, pensar a longo prazo, não só a curto prazo, e procurar se reinventar e inovar o tempo todo, é o nosso principal desafio, é para isso que a gente tem, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Queria agradecer ao Marcelo mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Estúdio AFEAL. Continue acompanhando os nossos conteúdos, você pode curtir, compartilhar e assistir aqui no YouTube ou então nas outras plataformas de podcast que ele também vai estar disponível. A gente se vê na próxima.